equilíbrio na convivência do ser humano com a tecnologia e os recursos naturais que o nosso Deus criou aqui nos Estados Unidos da América. Estamos dia 7 de setembro de 2022, fazendo uma viagem com a família e vendo toda a estrutura biótica conservada e a sobrevivência humana em uma boa gestão com o meio ambiente, onde uma nação que tem um potencial tecnológico alto e tem rodovias com esse perfil de preservação ambiental. Também na zona urbana não é diferente. Quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Aqui o rio está margeando a rodovia estadual, e todas as pessoas têm uma consciência de manter as rodovias limpas, não jogam lixo no chão, carregam a lixeira no veículo, e o lixo que é produzido, o lixo doméstico, é jogado na lixeira. A coleta do lixo é seletiva, graças a Deus. E o acesso às residências ao longo das rodovias tem esse mesmo panorama de cobertura vegetal, e nas margens das rodovias a presença da gramínea e componente arbustivo e arbóreo, graças a Deus. Lawrenceville, Geórgia, dia 2 de julho de 2022, Estados Unidos. Aqui quem fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos chegando em casa. Avenida Noide, aí em Feira de Santana, as frentes dos lotes que tem aí na periferia da rodovia era para ser assim, ó, tudo revegetado. Ainda está em tempo de plantar mudas de espécie arbórea para fazer isso aqui, ó, tá vendo, ó? Aí, ó, a rodovia, grama, componente herbáceo e árvores frondosas. Árvores frondosas. Essa rodovia Noide lá em Feira de Santana, de um lado e do outro, era para cada proprietário de imóvel
de terreno, com apoio de universitário, de curso de agronomia, meio ambiente, os universitários ir para a rua e começar cada universitário a contribuir, formar muda de espécie arbórea endêmica e com a forma criteriosa fazer o plantio e circundar as extremidades da rodovia da NOIDE com essa proposta aqui, ó. Então Feira de Santana vai ter mais chuva e vai se contornar o problema das ilhas de calor. Já pensou a NOIDE aí em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil, com um cordão de árvore de um lado do outro, do jeito que está aqui, ó, tá vendo? E não só em Feira de Santana, mas outras regiões, o litoral lá em Salvador, que a gente anda ali naquelas calçadas, ninguém vê um cordão de árvore, tipo isso aqui, ó. E o litoral brasileiro também, olha, as árvores no litoral, região de praia, em local adequado, que era de restinga, com essas hileias de árvore, impede as ressacas, que é quebra-vento. Então é necessário estudar, né? Graças a Deus, ecologia, engenharia ambiental, e trabalhar em cima daquela proposta do Odo Primavera. Ele até escreveu um livro, Manejo Ambiental Agrícola. Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022, município de Sevierville. Estamos aqui numa região de montanhas e nós percebemos a maravilha que o nosso Deus criou, que é a exuberante cobertura vegetal que existe na face da terra. E como nós temos o privilégio de observar a elevação de cordões de vapores, de nuvens que vão sendo liberados da copa das árvores, que é o trabalho de evapotranspiração do componente arbóreo em direção à atmosfera, formando as nuvens que são os rios voadores. E graças a Deus, aqui é um privilégio a gente observar a elevação das nuvens em forma de vapor através da formação de verdadeiros rios voadores. Então ali a gente vê corpos voláteis que são produto da retirada da água do solo pelas árvores e emissão para a atmosfera em forma de vapor d'água, evapotranspiração, trabalho de fotossíntese. E aqui nós observamos a copa de uma árvore onde existem gotas d'água retidas pelas folhas e pelos galhos da árvore. Então nós imaginamos o valor das árvores para o meio ambiente, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, gotículas de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado
nosso, muitas vezes impede da gente observar isso aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes. Em regiões como Baíra, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea, como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui. E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água. E essa liberação é gradual, o que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios e, consequentemente, gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente, regiões, municípios de zona rural com enchente, porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta as árvores, dizima e não há uma reposição da cobertura vegetal diversificada. Agora imaginemos a quantidade de folhas que tem em dosséis de árvore, como está ali, ó, no ambiente natural, que estão carregados com esse volume de água. Até a água que está aqui chegar ao solo, a infiltração, ela foi uma infiltração bem controlada. E existe também um fato que quando amanhece o dia e é dia ensolarado, essa água é liberada novamente para a atmosfera, para recarregar a atmosfera. E a evapotranspiração das árvores garantem o recarregamento de todo o potencial hídrico da região. Então a gente observa aqui a lição que Deus dá para a gente em termos de observação daquilo que o Criador fez com muito amor. E aí a gente deve pelo menos analisar. Ali, ó, a árvore está cheia de gotículas de água. E o solo com um bom volume de raízes de árvore vai receber uma infiltração de água, pois o solo com bastante volume de raízes profundas vão ficar permeáveis e a água vai infiltrar no solo e pouca água vai escorrer no solo. Quanto mais solo descoberto, maior volume de água vai escorrer e não vai infiltrar. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores.
Esse volume de água retido na copa das árvores, como a gente vê aqui, esse é um dos serviços ecológicos prestados pelas árvores, que é interceptar as águas da chuva que ficam aderidas através de gotículas nas folhas, nas copas das árvores, como vocês estão vendo aqui. E numa área com cultivo de cacaueiros, essa água ela vai sendo liberada gradual e todo o dossel das árvores de sombra de cacaueiros impedem a perda brusca do potencial hidrológico do solo, porque essa água aqui ela não vai cair diretamente sobre a copa dos cacaueiros, vai cair sobre a copa das árvores, que por sua vez vão regular a temperatura do microclima onde estão plantados os cacaueiros. Então esse volume de água aqui, na ausência de árvore de sombra, onde existe cultivo de cacaueiros, essa água aqui vai se perder de uma forma brusca e depois o microclima fica desidratado e vai se apelar para a irrigação de cacaueiros. É uma contradição. Então é melhor que a gente plante cacaueiros sombreados, um sombreamento que seja harmonioso, e esse sombreamento é que permite um fluxo de volume de água que se perde no solo e que novamente retorna em forma de chuva. E as árvores de sombra é que regulam e que permitem todo o equilíbrio do ciclo da água no meio ambiente. Então essas imagens aqui derrubam completamente essa ideia de se plantar cacaueira a pleno sol. Cacaueira a pleno sol fica sem as árvores que controlam todo o reingresso do volume de chuva e de água no meio ambiente. Que essa água aqui ela vai sendo liberada gradual e vai escorrendo de forma controlada nos galhos, nos troncos das árvores, no sistema radicular. Aqui nós estamos numa área de montanha, em Sevierville, no Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 7 de setembro de 2022. E vocês estão percebendo que o ambiente está todo sendo recarregado com formação de nuvens. E esse é o trabalho, graças a Deus, das árvores, e não é diferente onde existe cacaueiros plantados. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E nós estamos vendo é o pino, e a gente nota diâmetro bem volumoso desta árvore. E aqui a gente observa que essa casa tem um quintal de boa extensão, graças a Deus. E eles ainda tiveram a preocupação de deixar esse paredão verde, que é um quebra-vento arbóreo. Nós estamos vendo aqui esse quebra-vento arbóreo entre uma residência e outra. E ainda com a presença de árvores, eles plantam espécies arbustivas, como essa aqui, bambu, e conservam a integridade da cobertura arbórea entre as residências
E nada impede que haja uma harmonia entre a preservação do componente arbóreo diversificado e a habitação, a sobrevivência das pessoas aqui na zona urbana. E eles estão sempre fazendo a manutenção. A gente está ouvindo aí barulho de máquina, a tecnologia a serviço do meio ambiente para conservar essas árvores. Eles fazem um manejo sustentável dessas árvores e cortam somente aquelas que representam alguma barreira à sobrevivência dos moradores. Aqui nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. E áreas extensas de gramados, lá no fundo árvores, e essas árvores eles conservam para que haja a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas no solo, em harmonia com a vegetação herbácea, o gramado. O solo fica permeável na zona urbana, o que impede as enchentes que a gente vê muito em várias regiões do mundo, principalmente aí no Brasil. A coleta seletiva do lixo, a reciclagem. Esse recipiente aqui é para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. E a gente observa que todo acesso às residências tem uma proposta de evitar a impermeabilização do solo. É claro que existe asfalto, calçada, mas a própria comunidade resolveu fazer esse sistema aqui de captação de água da chuva através dessas calhas. E como aqui tem apenas fossa séptica, aqui só corre água da chuva. E existe esse cuidado de drenar a água da chuva, uma harmonia entre a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, e essas caixas de coleta das águas da chuva. Aqui nós observamos gramado, a vegetação herbácea, gramínea. Debaixo de árvores frondosas, a família desfruta o que tem de melhor no conforto da zona urbana, conforto ecológico, sensação térmica agradável, graças a Deus. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 27 de junho de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Dacilton Matos dos Santos, Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 13 de julho de 2022. Nós estamos fazendo aqui uma avaliação ecológica dos serviços ecológicos prestados pelas árvores, componente
arbóreo diversificado na zona urbana e o solo está sempre num processo de absorção de água, armazenamento e através das árvores existe a evapotranspiração das águas da chuva e recuperação no processo de sucessão ecológica secundária ou terciária. A gente observa aqui no fundo o componente herbáceo diversificado, que à medida que as árvores vão lançando galho seco, folhas, flores e frutos, esse material vai se decompondo no solo e a vegetação herbácea ela é beneficiada e ela é formada de forma intensa e a gente observa esse verde no fundo sobre o material que vai sendo incorporado no solo. A vegetação herbácea ela germina, as sementes são germinadas e o solo está sempre coberto. Tanto a cobertura verde, como algumas falhas que aparecem aí, meia cinza, isso aí não é solo descoberto, isso aí é matéria orgânica sobre o solo, vocês estão vendo aí? Esses buracos secos, isso aí é matéria orgânica sobre o solo. Então, para combater enchente em zona urbana, em qualquer parte do mundo, principalmente aí no Brasil, nós devemos trabalhar com essa perspectiva. E aqui não é o poder público que faz a manutenção de gramado, não manda roçar as frentes das casas. Então, cada proprietário é que faz a manutenção do seu jardim, que evita jogar lixo nas vias públicas, que desobstrui aquelas canaletas que vocês viram aí a céu aberto. Periodicamente, cada proprietário de casa é que faz a manutenção do seu gramado e da frente das suas casas, né? Que aí no Brasil é o contrário, o poder público gasta muito dinheiro penteando frente de casa, até de pessoas que são de alto poder aquisitivo. Então é necessário ter um trabalho de educação ambiental em todos os níveis culturais, seja de jardim de infância, né, as primeiras letras, o primário, o fundamental, a universidade, o PhD, o doutorado, todos nós somos carentes de educação ambiental. Então, quanto mais educação ambiental e vivência dessa educação ambiental, menos enchente, menos seca, menos incêndio e menor taxa de aquecimento global. Graças a Deus. Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, de Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 13 de julho de 2022. Estamos aqui na casa da nossa filha Anne Rebeca e do nosso genro Steven. Graças a Deus, avaliando os serviços ecológicos das árvores na proposta de arborização da zona urbana. Essas árvores têm média de 70, 80 anos de idade e elas contribuem com a adubação orgânica do solo, lançando galhos, folhas, flores e frutos. E esse material vai caindo sobre o solo, vai se decompondo e enriquecendo o solo com humus, o que permite uma absorção das águas da chuva e a captação, interceptação das águas da chuva pelas copas das árvores. Isso impede os sinistros das enchentes na zona urbana, graças a Deus. E eu estou fazendo aqui a coleta desse material já decomposto, a matéria orgânica está sobre o solo, para utilizar na adubação orgânica
paisagismo no jardim aqui da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Steven, dos meus netinhos a Chloe e o Felipe. Estamos aqui dia 13 de julho de 2022, graças a Deus, um dia ensolarado, e nós estamos na época de verão aqui nos Estados Unidos. No entanto, a vegetação arbórea, ela otimiza a formação de temperaturas amenas e também impede a impermeabilização dos solos. A gente observa que as casas são bastante arborizadas. Esse é um padrão aqui da cultura ecológica do povo norte-americano, graças a Deus. A presença humana ajudando o meio ambiente, eles fazem a cobertura morta utilizando a biomassa vegetal, e sobre essa biomassa de forma espontânea aparece a vegetação herbácea. Isso contribui para diminuir a temperatura na zona urbana, né? A gente observa que o solo está sempre protegido. Existe um baixo percentual de solo impermeabilizado. Lawrenceville, 27 de junho de 2022, Geórgia, Estados Unidos da América. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A população daqui tem um cuidado especial com a arborização das ruas, gramados, casas que são construídas debaixo de árvores frondosas, como essa aqui da frente, que é uma árvore bem frondosa. Paisagismo em Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 27 de junho de 2022. O estilo de casas que lembram o princípio da colonização aqui dos Estados Unidos. Em Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, eles têm um critério de conservação do gramado sempre aparado, e a diversidade das árvores a ausência de muro, de cerca elétrica que não existe.
o pinus com o tronco demonstrando a idade avançada. Essa árvore aqui é um pinus e existe uma predominância do pinus aqui, mesclado com outras espécies arbóreas. Sempre a perspectiva das casas debaixo das árvores. E as cercas vivas formadas de árvores. Tem uma proposta que segue a proposta das demais, onde nós vemos o componente herbáceo através da gramínea, outro componente herbáceo, onde a gente observa a altura desse tapete de componente herbáceo. E aí o outro extrato é um componente arbustivo de porte baixo, outro componente arbustivo de porte mais alto lá por trás, e o componente arbóreo que está encimando toda esses extratos de componente herbáceo arbustivo. E nós percebemos aqui a casa naquele espaço. Ela está entremeada com a predominância de mais sombra do que luz do sol, às 4h17 da tarde. Graças a Deus nós estamos em pleno verão. E esta árvore tão frondosa, não é isso? Com um raio bem grande de circunferência de raio e circunferência de tronco. Nós estamos vendo aqui. E ela está na parte alta do terreno, mas isso aqui é conhecimento ecológico. Eles plantaram essa espécie herbácea para garantir a amarração do solo na rampa e evitar a erosão laminar. Então os acessos às casas na zona urbana e na zona rural deve ser redimensionada, onde o solo, muitas vezes os agricultores, infelizmente, jogam herbicida nessas rampas, deixam o solo desnudo, e aí a gente observa que lá no fundo já tem mais árvores. E olha a altura dessa árvore. Olha a altura dessa árvore. Graças a Deus, essa árvore é uma árvore frondosa. E ela já está aí há muitos anos. Aí tem mais de 80 anos, pelo vigor da árvore, o porte. As demais casas têm o mesmo critério. A gente observa as casas no padrão daqui dos Estados Unidos da América. Essas casas são construídas de madeira, mas por dentro um conforto de alto padrão, e água quente, água morna, água fria. A água realmente é fria, água fria, água fria. Água morna é morna, quente é quente. E sempre o vento, ele circula entre as árvores. Cada folha, cada galho das árvores, eles trabalham como ventiladores, redistribuindo a corrente de vento e água. A umidade relativa do ar aqui é excelente.
Graças a Deus, aquela casa ali, ó, está debaixo de inúmeras árvores. Entre uma casa e outra, nós temos ali um cordão de árvores, não é isso? E lá no fundo, graças a Deus, na atmosfera, a gente está vendo a nuvem, né? As nuvens que é resultado da evapotranspiração garantida pelas árvores. E aí, essa vivência aqui é em loco, na zona urbana, a gente vem confrontar e não aceitar a proposta de plantar cacaueiros a pleno sol, porque a garantia do suprimento de água, do ciclo da água no meio ambiente, aonde existe cacaueiro cultivado comercialmente, esse suprimento de água é garantido por essa harmonia de vegetação arbórea que vem a garantir o reingresso das águas da chuva no meio ambiente através da evapotranspiração, evita a perda de água do solo, desse solo que são cultivados com cacaueiro, evita o aparecimento de pragas, enfermidades em função do excesso de sol que existe, que incide sobre os cacaueiros. E eu estou aqui na frente dessa árvore e o sol está coberto lá pela galha daquela árvore, pelos galhos. Quem aqui não gosta de sombra? E aí, cacaueiro não fala, mas fala. Cacaueiro fala através da erosão da genética provocada pela falta de sombreamento moderado em áreas de cultivo de cacaueiro. E as enchentes que aconteceram em Gandu, aonde houve um prejuízo de 5 milhões de reais por conta da destruição de sacas de cacau armazenada por conta da enchente, ainda que exista alguns sinais de preservação ambiental, mas ainda é incipiente. Porque aquele lago ali, em Gandu, não vem a ser sinal de que realmente o meio ambiente está preservado, porque é conjugado. O meio ambiente rural precisa ter a garantia de uma assistência técnica e extensão rural intensiva e resiliente quanto ao trato da educação ambiental na zona rural, no mundo da agricultura familiar. Então olha aqui, ó, que bênção. Essa casa parece até casa de sonho, né? Casa de sonho. Ela está com uma paisagem garantida pela presença antrópica, que é consciente, tem visão e vive os preceitos das leis ambientais aqui, né? Do estado, da Geórgia. E a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, a integridade de todo o patrimônio ecológico. Isso aqui é a poupança ecológica que nós vemos, todo verde que existe aqui é poupança ecológica. E tanto a zona rural como a zona urbana, elas se complementam com essa sincronia de visão, de ocupação do território urbano de forma sustentável. Isso chama-se ordenamento territorial ecológico urbano. Existe no Brasil alguns textos, livros, e a vivência desse ordenamento territorial, mas ordenamento territorial para muita gente
eles têm como um bicho papão, ou seja, tem ojeriza a esse tema. Isso aqui é a prática que a gente está vendo da vivência do ordenamento territorial urbano e rural também, e o ordenamento ecológico dessas regiões urbanas. Essa casa aqui reformaram, olha, ela está disposta à venda. Essa casa aqui, ó, tem um patrimônio na frente que vale muito, que é esta árvore, e tem mais árvores aqui. E está à venda, estamos vendo aí. Para a venda. Aqui tem o nome em cima, para venda em português. Ali está escrito em inglês, mas é para venda. E o número e o nome da empresa que está vendendo esse imóvel. E é um investimento muito bom, porque a casa está incrustada num bairro que tem uma consciência ambiental. Aliás, todos os bairros aqui no estado da Geórgia, eu e a minha família, o meu genro, minha esposa, meus netos, nós percorremos durante 4 dias. Graças a Deus, a semana passada foram 297,5 quilômetros. E o espaço urbano, o espaço rural tem esse mesmo perfil de ocupação do solo urbano. O acesso à garagem é pavimentado, mas predomina maior percentual de gramínea, é o gramado, as encostas, né, isso, a descida com esse sistema de captação de água da chuva. Isso aqui não é água de esgoto, nem água de pia, de residência, porque existem fossas sépticas. E aqui a gente vê um microclima excelente. Olha ali como aquela casa está. Graças a Deus, que paisagem bonita. Toda essa parafernália que vocês estão vendo aqui, ó, é utilizada para fazer a manutenção das áreas verdes nas residências aqui em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos, em todas as regiões. Então a tecnologia é patente aqui. Vocês estão vendo que são diversos tipos de equipamento. Tudo é mecanizado, mas a preocupação é manter o equilíbrio entre a tecnologia e o meio ambiente. Então vocês estão vendo aqui, são diversos tipos de equipamento, e esses equipamentos são utilizados na manutenção das áreas verdes aqui nos Estados Unidos. O que não falta aqui é tecnologia. Esse equipamento aqui é utilizado depois que é feita a poda da grama, para soprar e jogar a grama no local, o corte, né? A grama cortada no local adequado. E aqui tem outros equipamentos. A carreta é acoplada a uma caminhonete, cabine dupla. Então vocês estão vendo aí como que a sociedade norte-americana tem um equilíbrio harmonioso com o meio ambiente. E aqui a manutenção é paga.
São empresas, microempresas que prestam serviço para fazer a manutenção de parques e jardins. Graças a Deus. Esses equipamentos, aqui nós temos 2 cortadores de grama. Esse equipamento aqui é utilizado para cortar grama. Essas empresas é que geram o emprego aqui nos Estados Unidos. Vocês estão vendo ali a escada. Ela é utilizada para fazer a poda das árvores, corte de galhos e seleção de árvore para compor a arborização. São muitos os equipamentos. Isso aqui é a rotina de manutenção das áreas que são urbanizadas, são arborizadas. Aqui são os serviços, né, que são prestados. A empresa é a manutenção residencial e comercial. E o que a gente vê muito trafegando nas rodovias aqui são esse tipo de equipamento. Então, a tecnologia ela pode garantir o equilíbrio ambiental quando ela otimiza o ciclo da água e o componente arbóreo diversificado. Tá aqui, né? Graças a Deus. Essa é uma região de cruzamento de rodovia estadual. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 29 de agosto de 2022. Graças a Deus. É da Silton Matos dos Santos. Nós estamos aqui no município de Sevierville, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022. Lá por trás nós temos elevação de montanhas cobertas com uma exuberante camada vegetal formada por árvores. E aqui nessa parte frontal nós observamos como o ciclo da água ele flui aqui de forma bem harmoniosa, e os rios voadores, que são as nuvens, que são formados pela relação água, solo, planta e a atmosfera. Ali a gente observa vapores que vão se elevando até a camada mais alta do céu, onde forma todo o potencial hídrico da atmosfera através das nuvens. E a gente observa a evapotranspiração promovida pelas árvores, e ali verdadeiros rios voadores. E ali são vapores que vão sendo emitidos para a atmosfera, água em forma de vapor. As plantas retiram a água do solo e emitem essa água em forma de vapor e formam as nuvens, e a precipitação dessas nuvens, a formação de chuva, e retorna em forma de água para
as árvores que interceptam as águas da chuva através do céu, e a infiltração da água no solo ela é bem redimensionada, porque o solo ele tem boa permeabilidade e evita a formação dos torós. Esses torós, eles são característicos de áreas urbanas ou áreas mesmo típicas como essa aqui, desprovida da cobertura vegetal diversificada. E esse microclima aqui evita o excesso de calor e, por sua vez, impede a formação dos torós, dos aguaceiros. Então, a gente observa que nessa região, na zona urbana, já tivemos a oportunidade de documentar através de outros vídeos, a chuva ela cai de forma bem gradual. E aqui nós estamos tendo esse privilégio de filmar a copa das árvores mais próximo, e a gente percebe o volume de água que os galhos, as folhas das árvores interceptam, e depois essas árvores vão liberando gradualmente esse volume de água que vai escorrendo ou vai retornando à atmosfera em forma de vapor até infiltrar no solo, recarregando os lençóis freáticos e trazendo uma conexão multifuncional do ciclo da água no meio ambiente. Então aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui, graças a Deus, passando uns dias nessa área de montanha. E a consciência de respeito aos recursos do meio ambiente aqui, graças a Deus, ela é bem harmoniosa, ela é bem forte, porque toda a sociedade ela preserva os recursos naturais, isto é de uma forma visível, graças a Deus.